Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, é comum na virada do ano a queima de fogos, mas a gente sabe também que o barulho dos fogos acaba prejudicando a saúde dos animais. Nós conversamos com a veterinária da FUNAT, a Fundação do Meio Ambiente Tubarão, a Aline Teixeira, e ela nos explica por que o barulho dos fogos de artifício prejudica tanto os animais. A audição dos animais é bem mais aguçada do que a audição humana. Então, por esse motivo, o transtorno em relação aos fogos de artifício é muito grande, né? Então, a gente recomenda sempre manter o animal em ambiente seguro, com portas e janelas fechadas, com TV ou som ligado para fazer um ruído e diminuir a atenção deles em relação aos fogos de artifício. Manter, de preferência, em companhia do tutor, né, que eles se acalmam bem mais na companhia do tutor, se sentem mais seguros. Manter sempre com coleira de identificação, né, caso aconteça alguma fuga, mas a gente sempre recomenda muito cuidado quando abrir porta, né, para sair do ambiente, para evitar a fuga do animal. E algumas coisas assim que às vezes dá para tentar um algodão no ouvido para diminuir um pouco do ruído, né? Só que esse algodão tem que ser colocado com cuidado para não ocasionar algum ferimento ali no ouvido e nem colocar tão profundo. É uma opção, mas deve ser usada com muito cuidado. E em casos mais extremos de animais que têm muito terror assim ao barulho, o uso de calmante. De medicação que aí deve ser prescrita por médico veterinário, né, sob uma orientação profissional certinha. Então até algodão você pode colocar no ouvido do bichinho, né? Agora, o som prejudica apenas os cães ou outros animais também sofrem com barulho? Não são só os cães que têm essa audição mais aguçada, né? Os animais em geral têm. Então, gatos, aves, todos os tipos de animais, eles acabam sofrendo bastante com esses ruídos altos em relação aos fogos de artifício. Qual o dano que o som dos fogos de artifício, por exemplo, pode causar nos animais? Quais são as consequências, hein? Em relação a esse transtorno, eles podem ter alguns distúrbios no comportamento, né, se automutilarem, ficarem um pouco mais agressivos pelo medo, né, tentar se esconder em locais e acabarem se machucando, muitas vezes até tentando pular alguma porta, alguma janela de vidro e acabarem quebrando o vidro e se cortando. Então, em relação ao local que o animal vai ficar, tem que ser um local seguro, né, que não tenha risco de acontecer esse tipo de acidente. Eles podem ter também crises de ansiedade, né, tremor pelo medo, convulsões, desmaios, problemas digestivos, inclusive uma gastrite pode ser exacerbada pelo medo, né, uma dermatite por lambedura. Especialmente em gatos é muito comum o problema urinário devido ao estresse, como a cistite. Então, eles acabam podendo ter problema urinário secundário ao estresse. Tem que cuidar, né? Tadinho do bichinho. Olha, a veterinária Aline diz que é necessário observar o seu animal durante o ruído dos fogos e também após, porque as consequências poderão aparecer dias após esses fogos. A gente deve observar após esses episódios de ruído alto, né, em relação aos fogos, são esses tipos de sintomas, então. Os sintomas, eles podem aparecer durante o episódio do barulho ou após. Então, sintomas urinários, por exemplo, né, que foi o exemplo que eu dei em gatos, e os sinais digestivos, como vômitos, como causa gastrite por estresse, eles muitas vezes acabam acontecendo depois do período de estresse, né, depois da noite de fogos, e muitas vezes podem necessitar de uma intervenção veterinária, né, necessitando de um tratamento para que o animal se recomponha novamente. Então, assim, a gente pede bastante consciência, né, da população para que esses transtornos não ocorram, lembrando que esse mal não é ocasionado somente nos animais, né, crianças que têm uma hipersensibilidade auditiva, né, como as crianças autistas, idosos, também acabam tendo problemas com esses barulhos excessivos dos fogos de artifício.
Pois é, aí nós aproveitamos também esse assunto e falamos um pouquinho sobre Laguna, porque lá o som tem que ser, o show pirotécnico tem que ser sem som. Existe uma lei. Ainda sobre esse assunto, em 2021, tá? Laguna sancionou uma lei que proíbe o uso de fogos de artifício com ruídos sonoros em todo o município. Mas, posteriormente, em 2023, a Câmara de Vereadores aprovou uma flexibilização na lei, permitindo o uso desses artefatos em eventos culturais, turísticos e religiosos, desde que autorizados pelo Corpo de Bombeiros. A vereadora Nádia Tasso Lima, que apresentou o projeto lá em 2021, também conversou conosco e ela nos diz que, para ela, essa mudança de lei foi uma decepção. Para mim é uma decepção, porque foi feito um projeto no início do mandato do presidente Irã, né, da Câmara, e foi aprovada a flexibilização dos fogos. Abriu precedente para as festas de santos, né, da Igreja Católica, que muito usa desse artifício para o santo poder ouvir suas preces, e o Réveillon, que acham que é uma festa que tem necessidade de som alto, porque os nossos fogos, os fogos que são vendidos, ainda não têm esse grau de som que é exigido para falar que é fogos com os ruídos sonoros são de baixos decibéis, porque o montante ultrapassa o som. Então isso daí é o suficiente para deixar muitos animais em situação bem crítica. A virada do ano é o dia mais tenso para nós protetores de animais e para as mães de autistas. Pode ter certeza que isso para mim é muito decepcionante. Levei 3 anos apresentando todo ano um projeto, tentando melhorar para ver se aceitava. Aí por interesse político conseguimos aprovar um no final do ano e do mandato do prefeito anterior, né, do senhor Mauro, e quem sancionou foi o prefeito atual, Samir, quando ele assumiu no primeiro mês. Só que foi flexibilizado no segundo ano. Não dá para entender essa regressão dessas coisas. A vereadora Nádia fala quais foram os desafios enfrentados na implementação desta lei. A implementação seriam termos fiscais que tivesse também empatia, que pudessem ir para as ruas, que hoje está em cargo da Flama e da Guarda Municipal. E precisa ter um contingente maior, coisa que não tem. A denúncia tem que ter fotos e vídeos. A parte burocrática fica difícil, né? Teria que ser uma coisa mais intensiva. A polícia está passando, ouviu, vai atrás, entendeu? Eu penso que a coisa tem que ser mais ágil nesses casos. Assim, doendo no bolso, a multa sendo lavrada na hora, seria bem mais interessante e mais eficaz. Pois é, e quando foi apresentado lá em 2021, a lei foi aceita pela população? A vereadora Nádia diz o seguinte: Sim, eu acredito que teve a conscientização, principalmente das crianças. Foi muito bem aceito. Sabe, os mais velhos ainda têm aquela resistência, mas conforme as crianças vão cobrando, isso daí pesa, né, para os avós, para os pais. Então, a conscientização dessa necessidade, né, da empatia pelo sofrimento alheio foi muito grande. Tanto que na primeira vez que nós apresentamos o projeto, no meu primeiro mandato, foi bem menor. Depois, no segundo, já foi aumentando. Eu via pelos comentários, né, que a gente, primeiro foram comentários bem pejorativos, absurdos contra o projeto, contra a vereadora na época, e depois já foi muito bem aceito. Então, assim, é uma questão de conscientização mesmo. Quanto mais se falar no assunto, mais se bater nessa coisa da empatia, do sofrimento alheio, né, que as pessoas hoje têm que sentir. Muitas vezes na tua família não tem, mas no teu vizinho tem, uma criança autista, uma pessoa idosa, uma situação de acamado. Então, assim, isso tudo vai pesando, sim. As pessoas têm essa aceitação. Mas quando se abre precedente para flexibilização de fogos, aí os times ganham, eles soltam foguetes. E o certo seria proibir a fabricação. Isso, para mim, seria o ideal, porque se não tivesse os fogos, não teria esse problema. Hoje tem tantos recursos com luzes, né, show de luzes. O foguete simplesmente é queimar dinheiro. Então, essa conscientização foi grande, mas ainda falta muito.
Tem razão, olha, dá para fazer uma festa, é um absurdo, né? Você aprovar uma lei, tá? E aí, como disse ali anteriormente, a veterinária causa problema em animais. Ela falou também sobre a questão de autistas, pessoas idosas, pessoas acamadas. Então, se causa tanto problema à população, para que colocar fogos de artifício com som? Gente, fica tão bonito, porque o bonito não é o som, o bonito é exatamente a imagem que faz ali, o clarão que provoca, né, no local, a beleza realmente visual. Eu acho que é melhor do que o barulho que causa. Então, se causa tanto problema à comunidade, para que voltar, para que flexibilizar a lei? Deixa valer o que foi aprovado lá em 2021. A vereadora Nádia, ela disse que está decepcionada e com toda razão, porque a lei foi aprovada, era uma forma de ajudar a comunidade, porque é o seguinte, a pessoa diz, mas Vera, mas tem que faturar, tá? Mas é porque talvez você não tenha um filho autista. Graças a Deus eu não tenho, mas eu vejo muita gente que tem, tá? Que tem uma criança autista e que muitas vezes sofre num período como esse. A criança, o que a gente tenta? Inserir as pessoas que são na comunidade e tudo mais de uma forma que ela possa conviver com a comunidade. Agora, se continuar colocando, tá, som em comemorações como essa, a pessoa acaba sendo prejudicada. Então, não são apenas os animais, mas as pessoas. Tem tantos municípios aí que tem a lei, está engavetada e até agora eles não tiram exatamente porque tem o quê? Interesse financeiro. Infelizmente, o interesse financeiro acaba sendo maior do que os problemas que causam para a comunidade e para as pessoas que são prejudicadas.